Já imaginou sua alma presa ao corpo após a morte, sentindo cada momento da decomposição? Fica comigo até o final desse vídeo que vou trazer um passo a passo segundo a Bíblia do que acontece com sua alma depois da morte. Após o último suspiro, há um momento marcante. A alma se desprende do corpo. Como nos conta o livro de Eclesiastes, o corpo retorna ao pó da terra, enquanto o espírito retorna ao Criador. Eclesiastes 12:7. Como se uma porta se abrisse para uma jornada além do que podemos ver. É um momento fantástico. Mas o que será que acontece exatamente após a morte? Fique comigo até o final e vamos desvendar juntos o mistério que aguarda a alma após a morte e fazer repensar tudo o que você sabia sobre a vida além desta. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para não perder nenhum detalhe. Você já deve ter ouvido falar que diante da morte, se deparamos com uma luz no fundo do túnel ou até mesmo de uma caverna com luz em seu final. Segundo alguns relatos após nosso falecimento, temos a sensação de que estamos numa caverna e existe no final dessa caverna uma luz espiritual muito forte, onde sente uma sensação de estar rodeada por uma luz espiritual intensa. Está escrito nas fontes místicas judaicas que a alma vai passar por uma caverna. Também existe muito relatos de pessoas que no momento da morte enxergam um túnel e uma luz no fundo do mesmo. Este é um momento poderoso, pois é relatado por muitos que experimentaram uma experiência de morte clínica. Essas pessoas que tiveram a experiência de morte, de acordo com a medicina, eles estavam mortos, e quando eles voltaram a viver, eles contam que eles estavam passando por uma caverna ou túnel com luz. Mas o que seria essa caverna de luz? Levando como base a tradição judaica, todos os corpos passam pela tumba dos patriarcas, que é exatamente uma caverna. Essa tumba dos patriarcas conhecemos na Bíblia, em Gênesis 23:9, quando Abraão ele perde a sua esposa Sara. Ele busca um lugar de enterro, mas a Bíblia conta que ele escolheu um lugar específico e com isso acabou pagando uma fortuna. Ele faz isso porque não podia ser qualquer outro lugar. Segundo a crença judaica, nesse mesmo lugar estavam enterrados Adão e Eva, e essa era a porta da saída das almas desse mundo para o mundo vindouro. Desconexão da alma com o corpo. Até chegar o dia do falecimento, sua alma estará ligada ao corpo e a esse mundo. Então, como é que ela sai do corpo? A alma começa a se preparar para deixá-lo. Falamos sobre a luz. Essa luz, na verdade, é a presença divina. O Zohar explica que a alma não quer sair do corpo terreno. Ela ainda está apegada às pessoas, bens materiais ou simplesmente medo de desprender, mas ela sente um calor físico, um amor tão grande, uma bondade, que ela nunca sentiu. E é isso que convence ela a se desprender do corpo. Os olhos vai mais adiante, está escrito que as pessoas que foram justas nesse mundo, praticaram a bondade, não fizeram idolatria e assim por diante. Essas pessoas elas vão em busca do seu Criador. No momento da morte elas conseguem se aproximar mais e mais dessa luz, que na verdade é uma manifestação divina. Já os malvados, eles também percebem essa luz. Esse amor, a alma deles sai do corpo, mas eles não conseguem mais ver essa luz, porque vai começar o caminho deles do julgamento da alma. Guarda essa informação. Logo te explico o que acontece com essas almas, Mo. A alma inicialmente reluta em deixar o corpo, mas é atraída por um amor e uma bondade tão intensos que a conduzem a uma nova dimensão de experiência espiritual. É uma sensação indescritível de prazer e amor que a alma anseia. Ela vai para um lugar tão melhor, onde ela sente um prazer que ela não tem como descrever nesse mundo. E olhando alguns livros de médicos de várias religiões, inclusive médicos ateus, eles falam de inúmeros pacientes que tiveram morte clínica e voltaram a viver contra qualquer previsão médica, o que foi chamado de milagre da medicina. Essas pessoas contam que elas sentiram uma sensação de amor, de bondade que levava elas a querer se desprender desse mundo. Você terá uma sensação que sua alma terá a permissão de ver coisas que ela não teria como ver nesse mundo, o novo mundo espiritual. O novo mundo espiritual. Agora livre do corpo, a alma entra em um novo mundo espiritual, onde não há limites de tempo ou espaço. Ela experimenta uma expansão de conhecimento e compreensão divina, não limitada pelas restrições físicas. Sabemos que quando Moisés chega para Deus e fala, Deus permita-me ver sua face. Êxodo 33:18. Você não verá o meu rosto como deseja, Moisés, porque o homem não contemplará a minha face e viverá. Fique diante desta fenda.
A resposta de Deus é que um homem em sua vida não tem a permissão, nem tem a capacidade de ver a minha face e continuar vivo. Mas depois que a pessoa sai desse mundo, então ela perde as limitações físicas que o corpo tem, então é permitido que ela veja muito mais do que ela viu. Em outras palavras, não existem mais limites para essa alma. Essa alma que estava aprisionada num corpo sobre o tempo, espaço, ela agora não tem nenhum desses elementos limitando. Ela então chega a um nível de conhecimento de Deus muito maior, sentindo essa expansão de uma forma que é claro que nós humanos aqui ainda não sabemos explicar. Recepção de parentes e líderes. A alma é recebida por aqueles que ela amava e que a amavam neste mundo. Esta recepção calorosa e familiar ajuda a alma a se adaptar à sua nova jornada espiritual. Os livros sagrados trazem que quando a alma sai do corpo, então ela é recebida por aquelas pessoas que ela tinha uma forte ligação. Nesse mundo, isso pode ser explicado de duas formas. O marido, ele encontra sua esposa, os filhos encontram seus pais, seus avós e assim por diante. É claro que eles não estão vindo de uma forma de corpo, como a gente conhece aqui. Por outro lado, a gente sabe também que essa pessoa já se desprendeu do seu corpo, então essa alma consegue reconhecer claramente a alma das outras pessoas, que ela amava e era ligada durante esse mundo. O Taludo conta que um dos maiores sábios dessa época, Akai, no momento do seu falecimento, ele fala: por favor, abra um espaço porque um dos reis de Judá vem me receber. Ele já estava quase no momento da morte e conseguiu perceber. Ele sabia que esse rei de Judá, que não está escrito qual é, mas ajudou ele a entender muito melhor as obras divinas, de outra forma se aproximar do Criador. Nesse momento aqui vem uma pergunta de muita importância. Pensamos, será que acaba a ligação que temos com as pessoas que amamos em vida? Segundo ensinamentos judaicos, não. Tanto é que essas almas vêm receber a sua alma, que está saindo. E por que isso acontece? Porque a alma, quando ela sai do corpo, ela chega no estágio de grande confusão. Confusão da alma. No início, a alma pode sentir uma confusão enquanto se ajusta à sua nova realidade espiritual. É como se ela estivesse desacostumada a essa liberdade e expansão espiritual. Acabamos se acostumando muito com esse mundo. Todos que entendem que temos uma alma, entendem também que ela vem igual um tesouro de almas, completamente espiritual, e ela entra em um corpo e vai se desenvolvendo junto com esse corpo, a ponto de chegar em um momento que praticamente o corpo e a alma se tornam uma coisa. E quando chega a morte e tem a separação dessas duas partes, acontece o momento de confusão. Por um lado, ela vê o corpo carnal dela, e por outro lado, o que acontece é um mundo espiritual maravilhoso, mas é uma confusão. Então, o que faz de alguma forma fazer essa confusão ficar um pouquinho menor? É pessoas que ela reconhece, que ela ama, vem recebê-la. Então, de alguma forma, é como se fosse um comitê de boas-vindas para a alma ficar menos confusa. Nessa próxima etapa que ela vai ter, a alma sabe exatamente o que está acontecendo com o corpo carnal. Ela se importa, porque o corpo dela foi o lar dela durante todos os anos que ela teve aqui, então ela tem uma ligação com o corpo. Ela tem um amor ao corpo. Da mesma forma como uma pessoa que viveu na mesma casa durante 50 anos, ela conhece cada pedaço, tem um carinho especial, não quer ver essa casa sendo destruída, ela fica perto. A mesma coisa acontece com a alma. Ela sabe o que está acontecendo com o corpo, então ela tem uma dificuldade a princípio de se desprender do corpo. Por isso é que o corpo deve ser bem tratado até o enterro. É lavado, é vestido e ele vai receber um enterro exatamente como vemos em Eclesiastes. Se a alma vê que vão maltratar o corpo, segundo a tradição mística, a alma tem um sofrimento maior do que existe no inferno. Todos os atos bons ficam gravados, e os atos ruins também. Chega o momento que a alma vai começar a ser julgada. Esse momento é logo depois da morte. Mas agora ela tem uma preocupação ainda maior, porque ela vai começar a ser julgada por todos os atos. E o que acontece agora é algo que a ciência conseguiu provar que acontece e está escrito que ela vê toda a vida passando na sua frente. E é assim começa o julgamento. Quem está vendo esse filme da sua vida? É sua alma, junto com a presença de Deus, que é o único que pode julgá-la. E de acordo com a ciência, foi comprovado que pessoas que morreram enquanto elas estavam fazendo exames cerebrais, até meia hora depois da morte, uma parte do cérebro, a parte que ativa exatamente a memória, ela muitas vezes continua ativada. Então percebemos aqui uma ligação realmente fantástica entre o corpo e a alma. O livro do Esplendor do Zohar trazem isso há mais de 2000 anos. E a ciência hoje comprova esse fenômeno que acontece na hora do falecimento. Momentos depois do falecimento, o cérebro ele não
morre completamente, ele volta a ver tudo aquilo que aconteceu na sua vida. É isso que vai determinar os próximos passos para onde essa alma vai. Importante saber que durante os 3 primeiros dias da morte, ainda há uma ligação muito forte da alma com seu corpo, e muitas vezes com a casa onde essa pessoa vivia. Então ela ainda visita esse lar nos 3 dias de uma forma mais intensa. E até os 7 dias também segue acontecendo com menos intensidade. Vemos no livro de Jó, Jó 14:22, que está escrito: a alma sente, inclusive a dor do corpo. Sabemos que o corpo está se decompondo. Significa que ela sente a dor. Ela não sente a dor física. Ela sente uma dor ainda maior. É a dor de ver o seu lar, o seu corpo sendo destruído. Então, quando Jó explica isso pra gente, ele fala: olha, mas então a alma sente a dor do corpo. É claro que ele não está se referindo à dor física, e sim que a alma está participando desse processo, e ela entende que esse é um processo de desprendimento. Então, 7 primeiros dias ela fica muito preocupada com o corpo, e isso vai continuar, só que cada vez menos. Esses 7 primeiros dias, ela passa pelo primeiro nível de julgamento. É como se fosse um julgamento em primeira instância. Depois disso, tem um julgamento aos 30 dias. Em 7 dias, ela consegue já se desprender, até que chega ao 30º dia, onde mais uma vez ela é julgada, e agora ela está cada vez menos ligada ao seu corpo. Uma nova etapa é quando ela ganha uma lápide. Isso é tão importante, porque até agora ela entendeu que o corpo dela estava enterrado, mas um receio de que alguma coisa pode ser feita com ele. Quando existe uma lápide, ela sente seguro, que aquele lugar é o lugar fixo dela. O julgamento por todos os seus atos vai ser definido depois de 12 meses. É um julgamento onde ela terá a capacidade de despolgar os seus pecados. Ela tem um arrependimento porque ela estará perante Deus. Ela vê os erros que ela fez. Então ela chega a um arrependimento tão profundo que acaba sendo doloroso, mas com o objetivo de limpar a alma. Apesar de ter essa dor espiritual, no inferno essa dor, de acordo com a Cabala, ela se chama o fogo da vergonha. Para você entender melhor, por exemplo, quando uma pessoa fica envergonhada, ela sente o sangue subindo, ela se sente quente. Esse fogo da vergonha não é literal. Então esse fogo do inferno não é um fogo físico, é algo completamente espiritual, porque ela sente vergonha porque perante o seu Criador ela está vendo o que ela fez de errado, e isso faz ela se arrepender. Essa vergonha faz ela se arrepender profundamente, e é esse processo que limpa ela dos pecados. Vemos no livro de Samuel, quando Abigail vai abençoar o rei Davi, ela fala: rei Davi, que seus inimigos, eles sejam julgados no fundo de uma côncava. São almas que não conseguem chegar no nível do inferno, almas que se tornaram tão materiais que elas saem do corpo, mas elas não têm combustível espiritual para ser julgadas no inferno e serem limpas. Então por isso é o fundo de uma côncava, que elas são arremessadas de um lado para o outro numa espécie de limbo. Então muitas vezes quando a gente escuta falar de espíritos que estão rondando de acordo com a Bíblia, você pode ver o que está escrito em Samuel. Essa é a almas que realmente estavam no nível muito baixo, e por isso elas ainda sabem um pouco o que acontece aqui. A ligação delas é maior, mas de um lado muito negativo. E as almas de pessoas muito boas, no Guerreiron, essas almas elas vão para o mundo das almas. Está escrito nos livros místicos que é o mundo das almas, onde as almas estão separadas dos corpos em um nível de prazer e proximidade de Deus. Tremendo! Esse mundo das almas não é para sempre. Na Bíblia está escrito em algumas passagens sobre a ressurreição dos mortos. Significa que a alma novamente vai se juntar ao seu corpo, como está escrito no livro de Daniel, e alguns se levantarão para uma vergonha eterna, e outras resplandeceram, os sábios, as pessoas que praticaram a bondade, a caridade, assim por diante. Então essas pessoas, elas vão resplandecer porque elas vão estar próximas daquela luz que é a presença divina. Com isso entendemos o que o rei Salomão falou pra gente: cuide para que sempre as suas roupas estejam brancas, porque você não sabe quando será chamado pelo rei. As roupas brancas são a nossa alma. Ele pede para que elas estejam brancas sem pecados. Ela está suja, mas a possibilidade de limpá-la aqui, através do arrependimento, mas a gente tem que tomar muito cuidado para realmente cuidar que a alma esteja mais branca. Quer se conectar com mensagens inspiradoras e mergulhar na profundidade da espiritualidade? Inscreva-se agora na nossa lista de e-mails logo abaixo para receber semanalmente reflexões bíblicas que irão iluminar o seu caminho. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo.